Bom dia a todos. Aliás, boa tarde. Meio-dia e 16 minutos. Em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Meu nome é Antônio César Domingues Cedo, espiritualista graalita, ou seja, seguidor da doutrina do Santo Graal de Immanuel Abdurshin, que consta na sua obra Mensagem do Graal na Luz da Verdade. Esta é a minha carne, este é o meu sangue. Dissertação 47 do segundo volume da Mensagem do Graal, na Luz da Verdade. Mensagem do Graal, na Luz da Verdade, em 3 volumes, que são editados pelas 2 entidades editoras, Ordem do Graal na Terra, no Brasil, pela Fundação da Mensagem do Graal, sediada na Alemanha. A Ordem do Graal publica a Mensagem do Graal somente no idioma português brasileiro, e a Fundação da Mensagem do Graal em mais de 20 idiomas, e o português europeu. Quem aceita a minha palavra, aceita a mim também, disse o Filho de Deus a seus discípulos. Em verdade, come da minha carne e bebe do meu sangue. Assim é o sentido das palavras que o Filho de Deus pronunciou quando instituiu a ceia por ocasião de sua última refeição e simbolizando-a como uma recordação de sua passagem pela terra. Como é possível que isso tenha ocasionado violentas disputas entre as igrejas e os eruditos? O sentido se torna inteiramente claro e simples se nos basearmos no fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, era a palavra de Deus encarnada. Como poderia ele falar em termos mais nítidos do que estes tão simples? Quem aceita a minha palavra, come do meu corpo e bebe do meu sangue. Também isto disse ele: a palavra é realmente meu corpo e meu sangue. Ele precisava falar assim, já que ele era de fato a palavra viva em carne e sangue. Em todas as transmissões sempre foi relegado o principal, a referência à palavra que andou pela terra. Exatamente por não a entenderem, os homens a puseram de lado. E com isso ficou incompreendida, deturpada e mutilada a missão de Cristo. Naquela época, nem aos discípulos do Filho de Deus foi dada a possibilidade de compreenderem acertadamente as palavras de seu Mestre, apesar de sua fé, assim como também muitas outras coisas ditas por ele nunca foram entendidas direito. Frequentemente, o próprio Cristo expressou sua tristeza por esse fato. Deram a ceia um sentido simplesmente adequado àquela maneira infantil de suas compreensões. Também natural, por conseguinte, que reproduzissem de maneira correspondente à sua própria compreensão aquelas palavras que não lhes eram muito claras, mas não como o Filho de Deus tinha em mente. Jesus era a palavra de Deus encarnada. Portanto, quem aceitasse direito a sua palavra, também aceitava a ele próprio. Se uma pessoa deixa que a palavra de Deus a ela oferecida se torne viva dentro de si, de tal forma que se torne para ela uma evidência no pensar e no agir, também torna o Espírito de Cristo vivo dentro de si.
porque o Filho de Deus foi a palavra viva de Deus encarnada. O homem tem apenas que se esforçar para penetrar finalmente direito nessa ordem de ideias. Não deve apenas ler e depois tagarelar a respeito, mas também dar vida e imagens a essa ordem de ideias, isto é, vivenciar o sentido das palavras com imagens vivas. Então é que vivenciará realmente a ceia, pressupondo-se que reconheça nisso a acepção da palavra viva de Deus, devendo naturalmente conhecer de antemão e a fundo o seu sentido e desígnio. Não é tão cômodo assim, conforme pensam tantos crentes. Tomar com indiferença a ceia não lhes pode ser de nenhuma utilidade, pois aquilo que é tão vivo como a palavra de Deus quer e deve também ser tomada como coisa viva. A igreja não consegue infundir vida à ceia para os outros, enquanto os participantes já não tenham preparado antes em si próprios o lugar para recebê-la direito. Veem-se também imagens que visam reproduzir a bela expressão. Bato à porta. Bato à porta. As imagens são totalmente corretas. O Filho de Deus está parado diante da porta da cabana e bate, desejoso de entrar. Ora, o homem já contribuiu com o seu pensamento, pois que pela porta entreaberta deixa ver a mesa posta. Quer isso significar que ninguém deve ser repelido ao pedir alimento ou bebida. O pensamento é belo e também corresponde à palavra de Cristo, mas ainda é interpretado de modo muito restrito. Sim, pois eu bato à porta significa ainda mais. A caridade é apenas uma pequena parte do conteúdo da palavra de Deus. Quando Cristo diz, eu bato à porta, com isso ele quer dizer que com a palavra de Deus, que ele corporifica, está batendo e chamando a alma humana, não para pedir ingresso, e sim exigindo a entrada. A palavra deve ser aceita com toda a amplitude com que é oferecida aos homens, e a alma deve abrir a sua porta para a entrada da palavra e deve manter preparada em si a mesa. A expressão mesa equivale aqui a altar. Acedendo-se a essa exigência, os atos de matéria grosseira praticados pelos homens terrenos tornar-se-ão então automaticamente de acordo com a exigência da palavra. O homem sempre procura apenas uma apreensão intelectual, o que significa divisão e com isso diminuição, uma restrição em limites mais estreitos, de modo que vive incorrendo no perigo de só apreender fragmentos de todas as grandezas, conforme também sucedeu neste caso. Deverá permanecer sempre para os homens a encarnação da palavra viva de Deus como um mistério, porque o início desse fenômeno se passou no divinal. Ora, não é possível a faculdade de compreensão do espírito humano penetrar até o divinal, de modo que permanece vedada à compreensão humana essa primeira fase para a encarnação ulterior. Portanto, também não é surpreendente que logo este ato simbólico do Filho de Deus, que consiste na distribuição de pão e vinho, não fosse até hoje compreendido direito pela humanidade. Mas quem, depois do esclarecimento fornecido, que dá uma imagem adequada, ainda quiser se insurgir contra, demonstra que os limites de sua compreensão se detêm ao rés do espiritual. Sua defesa em favor da explicação antinatural, que até hoje
domina com referência a estas palavras de Cristo, apenas testemunharia uma obstinação sem escrúpulos. Então está aí a dissertação de Abidrushim. Esta é a minha carne, este é meu sangue. Explicando o significado mais profundo dessas palavras que Cristo disse ao instituir a Santa Ceia com seus discípulos. Por uma sociedade graalita. O que é uma sociedade graalita? É uma sociedade que se fundamenta nos preceitos, nos ditames da doutrina do Santo Graal, que está contida na mensagem do Graal, na luz da verdade de Immanuel Abidrushim, o Espírito da Verdade que encarnou recentemente na Terra e nos deixou a sua palavra viva, a nova palavra viva. Fiquem todos na paz, fiquem todos na luz.